Bom dia, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Vou falar hoje sobre a hipocrisia. Sim, o que vocês sabem sobre a hipocrisia? A hipocrisia massivamente se manifesta nas pessoas que estiveram na igreja, viram o poder de Deus e saíram. Por que saíram? Saíram porque eles não tiveram uma relação íntima com Deus. E quando que você tem uma relação íntima com Deus? Você tem uma relação íntima com Deus quando você faz um esforço de conhecer o próprio Deus e não o pastor. Você faz um esforço de conhecer o próprio Deus 24 horas por dia, lá em casa, lá no trabalho, 24 horas por dia. Quando você faz um esforço de conhecer esse Deus vem sobre ti. E não há salvação sem você estar perdido. Não há como você ser encontrado se você nunca se perdeu. É que nem o que o Bispo Clodomiro estava se referindo um dia. O Bispo Clodomiro estava falando que os filhos dos pastores, eles nascem e são bem cuidados com tanta delicadeza. Os filhos dos pastores, eles nascem e são cuidados com um carinho, amor e muita mansidão, muita suavidade da mansidão. Os filhos dos pastores crescem até os 14 anos. E os filhos dos pastores, raramente eles veem o que é sofrimento. Mas você aprende na igreja que não há como você ser resgatado se você não é perdido. Você tem que se perder primeiro para depois ser resgatado, para você aprender o que é amor. Porque o amor veio para ajustar, edificar, fixar, ajustar a colunguiça, ajustar, fixar, construir o que foi destruído. Quando você ama, você aprende que você tem que se comportar mesmo quando as coisas não fazem sentido na hora, nesse momento. É que você aprende que você tem que se comportar mesmo quando algo não faz sentido na hora. É que você aprende quando você está cheio de amor, o amor que vem do Altíssimo, o amor que vem de Deus. Quando você está cheio de amor, você aprende a se comportar mesmo quando as coisas não fazem sentido. Por quê? Porque você ama. Sim. Por quê? Porque você ama. Então, a hipocrisia começa quando você é arrastado, você se perde na vaidade, você se perde nas motivações. Porque entenda, a motivação nunca mudou a vida de ninguém. A motivação é só algo que te encoraja no tempo. Depois faz o quê? Desaparece da sua mente ao andar do tempo. Mas o Espírito Santo, a Bíblia, a verdade, não desaparece da sua mente. A Bíblia, quando você aplica a Bíblia na sua mente, permanece na sua mente para sempre. É o que a Bíblia faz, transforma a pessoa para sempre. É o que a Bíblia faz, transforma alguém para sempre. Para que a pessoa fique transformada para sempre. É o que a Bíblia faz. Então, as pessoas hipócritas são as pessoas que... E isso é muito pior, porque tem pessoas que... Porque por minha lógica, eu achava que a hipocrisia só estava nas pessoas que nunca viram o poder de Deus. Mas tem pessoas... Eu achava que a hipocrisia estava só nas pessoas que nunca viram o poder de Deus. Porque elas são inocentes. Elas não sabem, nunca viram o poder de Deus. Tá bom. Mas tem pessoas que já foram à igreja, viram o poder de Deus e ainda são hipócritas. Viram o poder de Deus, viram a transformação, viram testemunhos, já tiveram uma experiência com Deus, já tiveram uma relação com Deus, já tiveram a chance de ter essa paz interior, essa paz
de ter a relação com o Espírito Santo, a relação com Deus, já tiveram essa chance. E fizeram o quê? Se enganaram por aí, foram lá fora e foram escutar a gente endemoniada lá fora, lá no mundo. Foram escutar a gente endemoniada lá no mundo e se perderam. Depois de ter visto a verdade, se perderam. Isso é que é mais doloroso. Depois de você ter visto a verdade e se perdeu. E a nossa guerra, nós que estamos de pé, que temos que cuidar para não cair, a nossa guerra é buscar, é restaurar aqueles que estão perdidos. Mas tem uma coisa que eu sei: nunca se força alguém para uma relação. Tanto a relação com teus familiares, ou com tua namorada, ou com tua amante, ou não amante, mas não sei se amante é a parte errada de chamar a coisa, mas a relação, não tua amante, tua namorada ou tua esposa, tá bom? Assim como a relação com tua esposa, a relação com teus familiares, é assim como com Deus. A relação nunca pode ser forçada, porque quando uma relação é forçada, se dá mal no caminho. A pessoa forçada não é necessariamente a pessoa que é forçada praticamente, tipo, diretamente falando, não. A pessoa é forçada quando ela ama o que ela ama e a gente tenta convencer ela sobre Deus, ela fica apegada nas coisas que ela está apegada. Ela continua apegada nas coisas que ela está apegada. Por quê? Porque ela ama essas coisas. E quando a gente chama essa pessoa para Deus, ela não quer decidir deixar aquelas coisas por causa de Cristo. Lembre-se, Cristo, ele abandonou tudo. Lê a sua Bíblia melhor, você vai ver a porção. Você vai ver a porção na Bíblia onde Jesus Cristo, os familiares, a Maria, a Maria, o Tiago e os irmãos de Jesus Cristo vão à procura de Jesus Cristo e lá encontram a multidão cheia na volta do Senhor Jesus Cristo. Lá encontram a multidão na volta do Senhor Jesus Cristo. E quando os familiares terrestres do Senhor Jesus Cristo, quando tentaram falar com ele, eles não podiam porque a multidão estava cheia. Informaram o Senhor Jesus Cristo e disseram para ele: Senhor, os teus familiares querem te ver. Ele respondeu assim: os meus familiares são as pessoas que ouvem e obedecem a palavra de Deus, a palavra do Pai. São os meus familiares. Porque entenda, tem pessoas que se intitulam de seus familiares, mas eles não te amam, te invejam, não te dão paz. E o Senhor Jesus Cristo entende, sabe o consolo de uma alma. O consolo de uma alma é o amor. E de onde surge o amor? O amor surge do entendimento e o sacrifício. Quando você ama alguém, você sacrifica. É bom invejar o teu familiar? Está errado. Você não pode invejar o teu familiar. Pessoa cheia de carinho e mansidão, entende. E o amor deve ser dirigido pela sua cabeça. Porque se você não dirigir teu amor através da sua cabeça, isso vai se dar errado. O amor tem que ser acompanhado pelo controle da mente. Porque o coração é malicioso. O coração tem maldade. O coração é mau. É o coração que ama, sim, mas o coração não tem controle. Então, decidimos não usar mais o coração para amar e usar a cabeça. Porque a cabeça não se perde, a cabeça é a lógica. Você nunca pode invejar teu familiar. Jesus Cristo, quando veio aqui, ele introduziu esses princípios. Que o amor, então, vai ser gerado na cabeça. Você tem que amar na sua cabeça, não mais no coração. Porque o coração é malicioso, o coração tem intenções más. Então, você tem que amar usando tua cabeça, porque a tua cabeça não te faz perder, a tua cabeça te guia em toda a verdade, porque a tua cabeça impõe toda a lógica. Quando você for a ler a sua Bíblia em livro de Jeremias,
17, versículo 9 até 10, a Bíblia diz assim: o coração é enganoso. O coração é enganoso mais que qualquer coisa. Estou lendo aqui na internet porque eu tenho uma Bíblia em inglês, não tenho uma Bíblia em português. Deixa eu fazer assim. Deixa eu tentar achar uma Bíblia em português. Sim, já busquei aqui a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, que tem os comentários do Bispo Macedo. Sim, do Bispo Macedo. Aqui, temos aqui Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? 10, o versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as estranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. E pronto. Acho que já encontrei a tradução em português, porque tem uma Bíblia aqui em inglês e aqui faço pregações em inglês também. Então, eu estava falando aqui, é isso que você ouviu. O coração é enganoso, malicioso. E já Jesus Cristo, quando ele disse que os familiares dele, eu vou ler aqui também, onde Jesus Cristo fala que os familiares dele são pessoas que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Vou ler para ti aqui, porque está escrito. Vou ler para ti aqui, é muito forte. Está em Lucas 8, versículo 19. Está intitulado ali em cima: a mãe e os irmãos do Senhor Jesus Cristo. A mãe e os irmãos de Jesus. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe informado por alguns que diziam: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, e querem ver-te. Quer dizer que os familiares disseram isso, disseram que estão lá. Os familiares foram informar. Não, ali estava cheio de multidão, e os familiares do Senhor Jesus Cristo, os familiares terrestres, Maria, o Tiago, não eram irmãos deles, eram indivíduos da terra, porque lembre-se, Jesus Cristo teve que usar a barriga da Maria para tomar a postura humana. Não que ele era humano. Ele era humano, mas ele era mais espiritual do que carnal. Mas ele teve que usar a barriga da Maria, que era virgem, para se posturar, para existir na terra, tá bom? Por isso. E aquela família não era a família dele. A família de Jesus Cristo é Deus. É Deus o Pai dele. E os anjos lá no céu. E o reino do céu, tá bom? Os serafins que cantam lá no céu, que santo, santo, o Senhor dos exércitos. São a família do Senhor Jesus Cristo. Aqui na terra ele só veio, mas ele teve que usar a postura da Maria para ele poder encapsular aqui na terra, para poder se aproximar dos seres humanos, tá bom? Então aqui diz que estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Então quer dizer que ele foi informado, não tinha como Maria e Tiago e outros irmãos podiam vê-lo, porque estava cheio de multidão ali, tá bom? Sim.
Mas, isso é o 21. Mas respondo. Respondendo, ele disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Executam quer dizer praticam, tá bom? 22. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. Mas aqui 22 não era relevante, tá bom? Eu queria que você prestasse atenção em livro de Lucas 8, 21. É 21. Eu queria que você prestasse atenção ali em 21. O que Jesus Cristo falou aqui é muito forte. É muito forte. Ele disse, vou ler de novo da última vez. Ele disse, mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e executam. O que ele falou aqui, Jesus Cristo, é muito forte, porque você tem que perceber alguma coisa. Quando Deus criou a família, Deus te deu a bênção de você ter uma família. Ele fez isso para que sua família fossem pessoas que vão te oferecer amor. Bonito, me entende? Fez isso para que tua família fossem pessoas que vão te oferecer amor. Se você faltar amor lá fora, quando lutarem contigo lá no trabalho, lutarem contigo na escola, lutarem contigo em qualquer sítio lá fora, a tua família em casa que te oferece, te cobre com amor sempre, vão te justificar, porque te conhecem, te amam, vivem contigo, conhecem a tua conduta, teu comportamento, não é isso? Tua família deve ser pessoas que te confortam, te amam. Mas o que a gente tem visto hoje em dia? Hoje em dia, você vê que a família é vigorosa. A família, você vê que na família, o teu irmão, a tua irmã, teus familiares te torturam, te dão mau comportamento, não são exemplares, te provocam, te invejam, todo esse tipo de coisa. Você encontra essas coisas na família. Jesus Cristo, quando ele veio, introduziu a fé inteligente, não a emoção. Porque de acordo com a emoção, você acha que todo mundo é sua família só porque sua família nasceram contigo. Mas para o Senhor Jesus Cristo, voltando para a origem de qualidade de um ser humano, Jesus Cristo ele crê que enxangana, minha língua materna, o que o familiar é a mina, mas você não me ama. Você não me oferece paz, você não se importa se eu tenho paz ou não. Você fica me invejando. Jesus Cristo estava falando que como é que você é meu familiar se você não gosta de mim, se você me inveja, se você não deseja bom de mim, se você fica me estoqueando para saber o que eu tenho, o que eu não tenho. Quando eu caio, você fica a rir. Quando eu não tenho algo, você está a rir. Quando eu conquisto, você me estoqueia. Quando eu conquisto, você está sempre ali para ver como vou terminar. Você pôs uma cadeira para sentar, para assistir a minha vida, como minha vida vai andar, como minha vida vai ser, como você está sempre me estoqueando, desejando mal na minha vida. Como é que você se intitula meu familiar sendo assim? É o que a gente vê nesses dias. Por favor, entenda que o amor começa com os princípios. O coração não pode amar, porque lemos aqui que o coração é vaidoso, o coração é teimoso, o coração é malicioso, o coração tem maldade. Lemos aqui. Então, Jesus Cristo, está falando que como é que você pode se intitular meu familiar se você não teme a Deus? Porque entenda, Deus é a água da vida. Jesus Cristo, quando veio aqui, ele veio, se matou, ele matou todo o sentido carnal que você pode conhecer. Ele matou todo o sentido carnal. Ele não tinha nem lugar para viver. Ele não vivia nem na casa dele. Cresceu
na idade suficiente de ser um evangelista digno, ele já não vivia na casa dele. Ele já ia para os lugares, já não vivia na casa dele. Renunciou à própria casa dele, renunciou aos familiares, renunciou à própria vontade dele, renunciou tudo, deixou tudo mesmo pelas ovelhas perdidas. O Paulo fala ali no livro dele que os mais dignos para fazer a vontade de Deus são os solteiros. Quando você é solteiro, você está livre de fazer o que você quer. Paulo disse no livro dele que melhor é que você não case, seja solteiro, para que você possa servir ao Senhor Jesus Cristo bem. Porque os casados, eles só se importam com eles mesmos. Mas os que não são casados, eles se importam com a palavra de Deus. Mas ele falou isso porque estava a evitar que você se case, você fica focado no teu casamento e você não se importa com Deus. Foi por isso que ele falou isso. Não falou isso porque ele está contra casamentos, não. O Paulo não está contra casamento. Só falou isso porque ele sabia que servir a Deus requer um esforço. Porque tem gente que está solteiro, mas vive uma vida pior do que a gente que está casado. Então, isso depende da tua mentalidade. Mas o Paulo disse que você tem que ser focado, ser solteiro, ser uma pessoa que não está incomodado, ser uma pessoa livre. É o que ele estava tentando falar. Seja livre. Seja cheio de paz, seja livre para fazer a vontade do Pai. É isso. Porque Paulo estava assim, ele aprendeu que pessoas que casaram só se importam no casamento, não se importam em fazer a vontade do Pai. Por isso que o Paulo desabafou, ele vomitou esses fatos para que todo mundo soubesse. Então, é isso. O tema que eu iniciei te inspirando hoje, a hipocrisia. Hoje eu quero falar da hipocrisia. Tem pessoas que depois de ter visto a verdade sobre Cristo, ter visto tudo. Porque entenda, pessoas que estão lá no mundo não viram o poder de Deus. Se eles pudessem ver o poder de Deus na vida deles, um deles certamente não ia brincar com a vida deles. Mas eles estão assim porque não viram o poder de Deus ainda. Se você, meu amigo, já viste o poder de Deus, mas talvez você não está fazendo uso disso. Só para concluir, quero compartilhar para vós os fariseus, o mecanismo, o trabalho enganoso, maciço dos fariseus. Jesus Cristo, quando já passei essa emissora sobre os fariseus, mas vou passar dessa vez também, para você possa entender, porque a hipocrisia também, os fariseus eram chefes da hipocrisia. Não eram chefes, mas eram os que praticavam a hipocrisia. E como é que os fariseus praticavam a hipocrisia? Os fariseus... tá bom. Os fariseus, eles eram hipócritas. Tá bom, meu amigo, tá bom, meu filho, vou ler para ti a parte forte que expressa, exprime, revela o que é a hipocrisia. Jesus Cristo aqui se exprime para falar sobre a hipocrisia. Abra a tua Bíblia em livro de Mateus 23. Mateus 23. Acho que vamos ler aqui. Estou com sede de ler isso. Que vai até 39. Os versículos. Mateus 23. Primeiro. Mateus versículo 2. Que vai até 39. É muito lindo essa passagem. É muito exortador. Tipo... educa, fala a verdade. Mateus 23, 1. Então, falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disseram
que observais e fazei-as, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não fazem. Sim, os fariseus dizem e não fazem. É isso que ele está falando. 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. Ele está dizendo aqui que os fariseus impõem regras pesadas para as pessoas, mas eles nem fazem aquilo. 5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Sim, isso é forte. Ele está dizendo que os fariseus só estão fazendo coisas para serem vistos, mas eles não são sinceros, não são íntegros. Pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, tá bom? 6. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. E amam os primeiros lugares. Quando ele disse que eles amam os primeiros lugares, isso fala de títulos, sabe? Os fariseus tinham títulos. Jesus Cristo não tinha título, tá bom? Porque normalmente as pessoas que, mesmo na festa, pessoas que ocupam lugares são pessoas com títulos, né? Pessoas com títulos têm poder de ocupar lugares, porque tem título, tem posição. Jesus Cristo era justificado pela sinceridade e humildade e mansidão e integridade a Deus. Jesus Cristo não tinha título, ele só tinha poder de disciplina e obediência a Deus. Mas os fariseus, eles tinham um título e ao invés de serem disciplinados, eles se cobriam, iam pretender, tá bom? Estavam pretendendo, não estavam fazendo o que tinha que ser feito. Mas os fariseus eles estavam pondo na frente o título e por trás disso eles faziam o quê? Faziam corrupção. É isso que eu estava explicando em outra emissora aqui. É isso que eu estava explicando em outra emissora aqui. Sim. Vou tentar ler da forma de acordo com como está escrito, para passar a emissora muito efetivamente aqui. Estou lendo a Bíblia. Então, vamos ver o que temos aqui. 6. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Isso aí é orgulho, né? Essa parte nos fala que os fariseus tinham orgulho, eram pessoas que estavam pretendendo hipocrisia. Isso aqui. 7. E as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. 8. Vós, porém, não sejais chamados Rabi. É o que eu falei. É o que eu estava a falar para vocês agorinha. Rabi, Rabi significa professor, tá bom? É o título esse. Jesus Cristo está dizendo aqui que vós, porém, não sejais chamados Rabi. Deixa sacar só isso. Ali, o inimigo teve tornar o professor. Jesus Cristo estava ensinando a eles que vocês não têm que pôr à frente o título que você carrega, mas sim a obediência a Deus. Quando ele diz aqui, Rabi, Rabi, depois diz no 8, vós, porém, não sejais chamados Rabi. Xangana. Falei Xangana aqui, é minha língua materna. Sou um africano e falo Xangana também para o meu povo moçambicano, para eles poderem ouvir também. Me encontro em Moçambique, Gaza, Macia. Sou um africano. Falo inglês, estive na África do Sul também.
Se você ouvir uma língua que não conheces, fora de português, é Xangana, tá bom? Uma língua tradicional que eu tenho. Tá bom. Rabi é um título, significa professor. Jesus Cristo, com tanta humildade, tanta delicadeza, tanta mansidão, humildade a Deus, ele está dizendo que vocês não devem amar títulos, ficarem atrás de títulos, quererem ser chamados com títulos, Rabi, Rabi, professor, professor, porque você vai se orgulhar se for assim. O tagamaçou de cucumuxa, o tagamaçou vem no orgulho, o tagamaçou de cucumuxa vem no orgulho. Ele não gostava de título. Tentaram Jesus Cristo várias vezes. Tem um momento em que tentaram ele, lhe perguntaram sobre dinheiro, queriam lhe envolver em políticas, cenas de coisas assim. Ele negou. Lhe perguntaram sobre dinheiro, lhe perguntaram sobre o César. Depois ele respondeu assim: dá ao César o que pertence ao César, que significa what's of the world, o que é do mundo, deixe para o mundo. O que é de política, passa para a política. Eu não estou aqui para fazer políticas. A Bíblia é muito inteligente. É só você ler com mansidão e zelo e temor. Então, vamos ler. Vós, porém, não sejais chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre. Mestre é que nem dizer pastor. Porque pastor não é um título. Pastor é uma responsabilidade. Tem pessoas que levam pastor como um título e se arrebentam, se dão mal. Pastor é uma responsabilidade, pessoal. Não é um título que a pessoa adquire e começa a sentir orgulho. Não, é uma responsabilidade, pessoal. É a verdade. Então, sim, ele dizia: vós, porém, não sejais chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Todos vós sois irmãos. Jesus Cristo estava falando aqui que, mesmo mas isso aqui é mais profundo ainda. Essa parte aqui fala de que o Senhor é nosso pastor, né? É óbvio, você tem que respeitar os pastores que te lideram na sua igreja de Cristo. Você tem que respeitar eles como seus pastores. Mas, acima de tudo, é Deus, né? Quem vê primeiro é Deus. Na Igreja Universal, a gente ensina que... não que a gente ensina, mas é uma doutrina, é algo santo que o pastor faz, de que ao chegar o pastor tem que se ajoelhar, falar para Deus, para nos guiar também, tá bom? É o que acontece na nossa igreja. Porque Deus é que nos guia. Jesus Cristo está falando aqui que o Espírito Santo é que guia, né? Não leve isso a mal. Jesus Cristo está falando aqui que o Espírito Santo é que guia, tá bom? O Espírito Santo é que guia. O pastor é usado pelo Espírito Santo para guiar as ovelhas. Sim, o Espírito Santo é o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, que possui o pastor para o pastor poder pregar o Evangelho. Mas é óbvio, você tem que respeitar o teu pastor. É óbvio. De alguma forma. É óbvio, você tem que respeitar o teu pastor. Tá bom? 9. Para concluir. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Tá bom? 10. Nem vós chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Sim, claro. 11. Aquele era o 10. 11. O maior dentre vós será vosso servo. Tá bom? Tá bom. O maior dentre vós será vosso servo. Tá bom. 12. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. Amém. Essa parte é mais forte. Quem tentar ser orgulhoso vai ser humilhado. Sim.
E o que a si mesmo se humilhará será exaltado. Isso é muito forte. A razão na qual Deus amava Jesus Cristo, o Pai de Jesus Cristo amava Jesus Cristo, tanto que foi um com Jesus Cristo. Você tem que perceber alguma coisa. A humildade neutraliza orgulho. E quando o orgulho é neutralizado, toda a intoxicação cai por terra, vai para fora, tá bom? O que fazia Deus Pai amar Jesus Cristo, tanto, mas tanto, que Deus Pai se tornou um com Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo era humilde. Há tanta humildade do Senhor Jesus Cristo, juntou o Pai dele com ele, que sejam uma coisa só. O Pai se sente confortável de incorporar no corpo do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo é humilde. Onde há humildade, há amor, há mansidão, há limpeza espiritual, há luz, há fogo para queimar todo o inferno. Essa é a verdade. Quando você é humilde, você é digno de muita coisa. Porque pessoas humildes conseguem ver muita coisa, tá bom? Vamos começar aqui. Essa emissora vai levar tempo. Eu quero passar isso para vocês, né? Eu não sei quem de vocês vai permanecer aqui para ouvir essa mensagem. Não sei se vai levar tempo. Mas, por favor, para os que vão permanecer aqui comigo para escutar essa emissora, vai levar um tempão, tá bom? Porque eu quero passar essas partes aqui para que você não possa perder nenhuma porção. Vamos ler um pouquinho só para concluir aqui. 13. Mas aí de vós, escribas, fariseus, hipócritas, é a parte na qual eu queria. Pois que fechais os homens o reino dos céus. Ele está falando aqui que os fariseus estavam tentando cegar os homens, fazendo os homens religiosos. Religião, quando você faz muitas práticas na igreja, achando que Deus vai te amar só por isso. Você vivendo da forma como você quer durante a semana e aparecer na igreja só em domingo e achar que Deus vai te amar. Deus não ama alguém que não é consciente que Deus tem princípios morais. Você tem que estar consciente que Deus tem princípios morais. Quais são os princípios morais? Princípios morais é quando você percebe que você tem que oferecer a reciprocidade para Deus. O que é a reciprocidade para Deus? A reciprocidade para Deus é amar a Deus da forma como você deseja que Ele te ame. E se comportar, se disciplinar, ser humilde, ser um ser humano original, um ser humano que respeita, é manso, humilde, que tem caráter, para que Deus possa ser feliz por ti. Porque quando você obedece à palavra de Deus, você representa Deus onde você for. Você vira filho de Deus, você vira um filho de Deus que tem caráter para representar a Deus onde você for. Na sua família, na escola, com os teus amigos, onde você for, você representa a Deus. Por quê? Porque você tem caráter. E Deus tem caráter também. Se você vai ser filho de Deus, você tem que ter temor e caráter, meu filho. É isso. É forte. Mas aí de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que fechais aos olhos, aos homens, o reino dos céus. Não os olhos, pois que fechais aos homens o reino dos céus. E nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. E nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. 14. Aí de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Prolongadas orações, ele estava dizendo que os fariseus, eles iam fazer orações longas, orações religiosas, como se... o problema não é uma oração longa. O problema é quando você faz uma oração longa e
O problema é quando você faz uma oração longa e você não está consciente de que você tem que estar sincero. A sinceridade tem que acompanhar a tua oração. Não é só fazer uma oração longa. Você tem que estar sincero. Você tem que estar sincero para que a tua oração seja acompanhada pela sinceridade. Tá bom? Vamos terminar agora. Vamos concluir. Seja paciente. Tá bom? Os fariseus faziam orações longas para enganar. Eles não eram sinceros e faziam orações longas para enganar. Tá bom? Esse era o problema dos fariseus. Vamos continuar. 15. Ai de vós, escribas fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Disse aí de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito e depois de estar desfeito. É o que eu falei naquela emissora ali. Eu disse que o inferno seria a pessoa. Assim como um cristão que vai para a igreja, fica feliz na igreja e sai da igreja, passa a felicidade para as pessoas lá fora também. Um filho do inferno, o inferno existe, o inferno, e um filho do inferno, a pessoa possuída por demônios, passa o caráter do inferno lá fora. É o que eu falei aqui, naquela emissora lá. É o que Jesus Cristo está falando aqui. Os fariseus, como eram do inferno, possuídos, eles... Até o problema dos fariseus não era demônio. Era a atitude deles, orgulho, hipocrisia, não era demônio. Porque entenda, os demônios não te possuem quando você toma a decisão de seguir Jesus Cristo. Os demônios só tomam posse daquilo que você é. Quando você é ignorante, você é malicioso, os demônios usam isso para destruir outras pessoas através de ti. Quando você é uma pessoa ignorante, os demônios usam essa ignorância que você tem para destruir os outros. Tá bom? Não que os demônios forçam pessoas. Os demônios fazem uso daquilo que você faz, que é de mal. Usam aquilo como uma porta para entrar e fazer o que é escandalizar a sua vida. Tá bom? Vamos continuar. Então, os fariseus, por tanta malícia, tanto engano que eles tinham, eles também treinavam pessoas para terem caráter do diabo. Tá bom? Sim. Continua 16. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Não, disse, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Isso é forte. O Jesus Cristo estava a falar aqui que os fariseus, eles tomavam vantagem das ofertas da igreja. Eles ignoravam pessoas que iam para a igreja sem ofertas para oferecer. É algo malicioso, tá bom? A gente na igreja, a gente não recebe pessoas na igreja só porque eles têm ofertas para dar na igreja. E que pessoas que não têm ofertas não entram na igreja. Não. Jesus Cristo estava a educar aqui, bater, ele estava educar que o imgasuke não receberá na igreja, mas agora mal, lo mal, não vai receber, tipo, não vamos ser tipo, na igreja não é que você entra lá porque você tem ofertas para dar. E quando você não tem ofertas para dar, você não entra. Não é assim como funciona. Tem santidade própria para isso. Tanto você tem oferta para dar, tanto você não tem oferta para dar. Você é bem-vindo na igreja. Se você tiver oferta, és bem-vindo. Se você não tiver oferta, és bem-vindo. De uma coisa eu sei. Recebemos pessoas na igreja que
estão desempregados, a gente faz orações fortes e a pessoa fica empregada. A gente faz orações fortes e uma pessoa que não tem trabalho começa a trabalhar através do poder de Deus. Então a igreja é um lugar que neutraliza toda a injustiça e dá justiça para os que são aflitos e sedentos de justiça, para pessoas que nunca viram a bondade, pessoas que entram na igreja sofrendo, pessoas que entram na igreja de verdade. Como posso explicar? Tem outra gente que comia, dependia do lixo lá fora para comer, veio para a igreja sem dinheiro, oramos e a pessoa ficou restaurada, começou a ter emprego para fazer o quê? Para sustentar a vida dele. A igreja é um lugar onde a gente recebe todo tipo de pessoa, pobre ou rico, não importa, o que importa é sua alma, tá bom? A igreja não é um lugar para receber pessoas que têm dinheiro só, não, nada disso. 18. E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Está a falar aqui a diferença entre as pessoas que vão para a igreja para orar com sinceridade. Porque entenda, a sinceridade é o altar, tá bom? A sinceridade é que te junta com o altar, que te junta com Deus. Jesus Cristo está a falar sobre as pessoas que vão para a igreja com sinceridade e sem dinheiro e sem oferta. As pessoas que vão para a igreja sendo ricos, tá bom? Sendo ricos, são ricos, vão para a igreja e não oferecem a sinceridade para Deus. É isso que ele está se referindo aqui. Quem é mais valioso para Deus? O sincero, sem oferta, ou aquele que tem oferta, mas não sincero? Quem é mais valioso aqui? É o sincero, é claro. 19. Insensatos e cegos. Pois qual é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Quando você vê o altar, Jesus Cristo está falando da sinceridade. Você não pode entrar na igreja só com uma oferta na mão, ir oferecer ali e não levar o teu coração e pôr no altar. É isso. 20. Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Ele está falando que, a parte disso, jurar por ele, quer dizer que você tem que perceber, acima de tudo, que quando você vai para a igreja, você vai para a sua alma com Deus. Tem algo que vale mais do que só ir para a igreja e dar oferta, mas é quando você leva toda a sua vida para o altar, você leva toda a sua vida para pertencer para Deus, tá bom? 21. 20 diz, portanto, o que jurar pelo altar, jurar por ele, por tudo que só ele está, tá bom? 21. E o que jurar pelo templo, jurar por ele e por aquele que nele habita, tá bom? Quer dizer que o templo não é aquela construção que você vê, aquela construção de palácio, não é? O templo são as obras feitas lá dentro para Deus, tá bom? 21 fala que você tem que amar a obra de Deus, você tem que evangelizar, você tem que ler a Bíblia, isso é amar o templo de Deus, não é estar lá na igreja, varrer, limpar lá na igreja e você não está sincero com Deus. Por favor, santidade, falo isso com santidade, você tem que ser sincero com Deus, tá bom? Para que Deus possa te aceitar, tá? 22. E o que jurar pelo céu, jurar pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. É o que eu falei, quando você vai para a igreja, você vai para Deus, acima de tudo. 23. Aí de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã e endro e o caminho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. E diz a misericórdia e a fé. De vez, porém,
fazer estas coisas e não omitir aquelas. E aqui fala de que, é como eu falei na outra emissora, os fariseus priorizavam as obras do que sinceridade para com Deus. Isso era uma maior injustiça para Deus. Os fariseus, eles ignoravam a fé, a misericórdia, a sinceridade, o juízo. Eles se apegavam à regra de Moisés, mas eles faziam até corrupção com a regra de Moisés. E Deus estava contra isso. Tá bom? 24. Condutores. O 23 fala a verdade, tá bom? O 23 diz que os fariseus ignoram, como está escrito, o juízo, a misericórdia e a fé. E ficam se apegando na lei de Moisés. E mesmo a lei de Moisés, os fariseus faziam corrupção com a lei de Moisés. Falavam a lei de Moisés para as pessoas, mas nem eles praticavam a lei de Moisés. Se praticassem, iam praticar de uma maneira muito corrupta. Tá bom? Porque o que faz a diferença é a sinceridade. Tá bom? Sim. O que faz a diferença é a sinceridade. 24. Condutores cegos que coais um mosquito e engolis um camelo. 25. Aí de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo. Aí já vem o assunto de pretender já. Pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e intemperança. Exatamente. Jesus Cristo está falando aqui que você, de fora, você aparece bonito, você está bem vestido, mas dentro de ti você faz o quê? Está corrupto. Todo esse assunto aqui em Mateus 23 fala da hipocrisia. Por favor, chegue em casa e lê esta parte. É muito forte. Eu vou pôr esse vídeo no YouTube para todo mundo acompanhar, porque é muito forte mesmo, para aqueles que querem desenvolver uma relação com Deus. Vamos ver aí. Fala aí. Limpar o exterior do copo e do prato. O exterior. Limpar o exterior e ignorar o quê? O interior. Isso dói muito, até mesmo para os que namoram. Você namorar, depois fazer o que? Brincar com teus sentimentos. Vocês rapazes, a moça aqui é bonita por fora, mas dentro é muito perigosa. Isso dói muito, não é só para com Deus, mesmo nas relações, isso dói muito. Quando as pessoas fazem hipocrisia, dói muito isso aí. Dói muito, dói. É muito doloroso, dói muito mesmo. Vamos continuar. Essa emissora vai levar um tempo, né? Por favor, seja paciente aqui. Hum. 26. Fariseu cego. Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. É isso aí, tá bom? Não seja apenas bonito por fora, mas seja também bonito por dentro. Tá bom? 27. Aí de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, porque fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Quando ele disse ossos de mortos, ele está falando da morte espiritual, que no momento que você começa a praticar o pecado, praticar toda a sujeira de pecado, você faz pecado, você fica sujo e morto. Quando você faz pecado, entenda, quando você é cortado de Deus, você está morto espiritualmente. E o pecado é que separa a pessoa de Deus. A morte física reflete que um homem já morreu espiritualmente. Porque entenda que o Adão não podia morrer. Ele era
uma criatura infinita, até que um dia pecou. Quando pecou, é daí que ele depois foi, começou a ser uma criatura mortal, tá bom? 28. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Tá bom? Iniquidade é algo. Iniquidade tem algo a ver com pecado, tá bom? Iniquidade é quando você faz pecado sabendo que é pecado, você continua fazendo aquilo. Como a gente aprendeu com o pastor Vladimir ali no YouTube. Ali, não, na tela, na África do Sul, no projetor. Iniquidade é quando você faz pecado sabendo que é pecado, você continua fazendo pecado. Isso é iniquidade. 29. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais e monumentos dos justos. 30. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. 31. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Jesus Cristo está falando aí da maldade dos fariseus, porque os fariseus falam que eles nunca iriam executar os falsos profetas no tempo ancião. Era o tempo ancião, mas no tempo dos ancestrais. A maldade dos fariseus fala que os fariseus são capazes de qualquer coisa, de malícia. E 32. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Aí já fala do inferno, né? Serpente, que significa manipulador, enganoso. E que o inferno está à espera deles, porque eles fazem o quê? Fazem o mal. Jesus Cristo fala do inferno aqui. Não sei porque tem pessoas que pensam que o inferno não existe. Jesus Cristo fala do inferno aqui. A Bíblia é mentira. O inferno não existe, a Bíblia não mente. O inferno não existe. Temos que salvar almas, né? O inferno não existe, temos que salvar almas. Todo aquele que pratica o mal, especialmente aqueles que sabem da verdade e praticam o mal, vão para o inferno. Porque o inferno não existe. O inferno existe, está escrito aqui. Vão para o inferno, porque o inferno existe. 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas. Os perseguidores da cidade em cidade. Os fariseus estavam negando que eles nunca matariam os falsos profetas no tempo ancião. Mas os fariseus são eles que crucificaram, que estavam responsáveis na crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles eram manipuladores, mentirosos, hipócritas. Eram podres. Não estamos a julgar, só estamos a falar o que eles eram. Eles eram hipócritas e faltavam caráter para fazer a obra de Deus. Eles não estavam qualificados. Como eu falei, não é o título que te qualifica. É o caráter, o comportamento. E como é que você exercita a tua sinceridade 24 horas por dia. Se você não fizer isso, você não está qualificado para servir a Deus. É muito forte, entenda? 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas,
e os perseguidores da cidade em cidade. Assim como João Batista foi posto na cadeia e executado sem causa. Aconteceu essas coisas. Esse era 34, 35. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. 36. Acho que aquilo foi claro, né? Os fariseus, eles perseguiam pessoas inocentes, pessoas que não têm algo de errado. Pessoas que não têm algo de errado. Os fariseus, eles perseguiam gente inocente, tá bom? 36. Em verdade, vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos, debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa, vós, é deixada deserta. Porque eu vos digo que, desde agora, me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, por favor, você que me ouve em casa, vais meditar em Mateus 23, 1 até 39. E quando você for a ler a Bíblia, por favor, leia com carinho e amor. Abraça a Bíblia com carinho e amor. Por favor, pelo amor de Deus. Abraça o carinho. Abraça a Bíblia com carinho e amor. Leia a tua Bíblia em casa. A Bíblia no livro de Mateus 23, 1 até 39. Não é nada do que falar da hipocrisia. Não se trata de algo mais do que falar da hipocrisia. É algo interessante, tá bom? Fala da hipocrisia. Por favor, leia a sua Bíblia em casa. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Não que tchau, tchau, mas que Deus te abençoe. Te amo muito e Deus te ama também. Muito obrigado por escutar. Deus te abençoe.